Olá, profissionais de enfermagem do estado do Tocantins. Meu nome é Adeilson, atualmente presidente do Conselho Regional de Enfermagem do estado do Tocantins. Na data de hoje, daremos continuidade ao nosso projeto Corém à Prova. Nas aulas anteriores, trabalhei com os senhores análise crítica do Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Dando sequência às nossas matérias, trabalharei hoje o tema Constituição Federal, especificamente os artigos 196 a 200. Esses artigos tratam de forma fundamentada sobre a saúde. Tema da aula de hoje, Constituição da República Federativa do Brasil, aula 7, projeto Corém à Prova. Então, esse projeto é um projeto de realização do Corém Tocantins com parceria do COFEM, onde as transmissões são realizadas através da nossa plataforma COFEM Play. No dia de hoje, trabalharemos de forma fundamentada os artigos 196 a 200 da Constituição Federal. Então, iniciamos a partir de agora a aula 7 do nosso projeto Corém à Prova, que visa ajudar os profissionais de enfermagem do estado do Tocantins a conseguir uma vaga nos cargos públicos, nos cargos específicos do concurso da Prefeitura de Palmas, da área da saúde. Então, nós temos cargos específicos para a enfermagem, temos vagas para enfermeiro e técnico de enfermagem. Havia dito anteriormente que essa temática legislação, ela equivale a 40%, aproximadamente 40% da pontuação da prova para o concurso da Prefeitura de Palmas. Então, esse é um número bastante expressivo e devemos nos debruçar sobre essa temática para que consigamos a tão sonhada vaga no concurso público, para que a gente consiga esse cargo público. Então, daremos continuidade no nosso projeto e hoje trabalharei com os senhores especificamente os artigos 196 a 200. Antes de iniciarmos especificamente trabalhando sobre os artigos 196 a 200, esses é que serão os artigos que cairão na prova. No entanto, faz-se necessário a leitura e trabalharmos o artigo 194, para que possamos compreender melhor os artigos 196 a 200 da Constituição. Então, nós trabalharemos o capítulo 2 de forma breve, onde trataremos da Seguridade Social, especificamente o artigo 194. Então, vamos trabalhar aqui de forma fundamentada a conceituação do artigo 194 da Constituição da Seguridade Social. Como destaquei em aulas anteriores, a Constituição ela está no topo do ordenamento jurídico, ela está no topo hierárquico das nossas normas de um modo geral. Nenhuma outra norma pode ser contrária à Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, as normas constitucionais, elas sempre irão prevalecer. Caso ocorra um conflito normativo, nós temos uma série de tipos de normas, nós temos resoluções, nós temos leis e nós temos as normas constitucionais e muitas outras espécies normativas. Sempre que há uma colisão, sempre que há uma antinomia entre essas normas, sempre a norma constitucional irá prevalecer sobre as demais espécies normativas. Trabalharemos o artigo 194. Esse artigo da Constituição, ele trata especificamente da Seguridade Social. Ele diz o seguinte, que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à previdência social, à assistência social e à saúde.
Então, destaco a conceituação de seguridade social. Sempre que surgir, sempre que for trabalhado esse termo seguridade social, a seguridade social ela é um tripé dentre essas três áreas extremamente importantes para a sociedade. Seguridade social, ela compreende um conjunto de ações. Essas ações são de iniciativa dos poderes públicos e, consequentemente, de todas as sociedades. E elas vêm assegurar direitos importantíssimos para toda a sociedade. Previdência social, as nossas aposentadorias e benefícios, ela é de forma contributiva para que uma determinada pessoa, para que um determinado cidadão brasileiro, ele tenha o direito à aposentadoria. Isso está relacionado a esse tripé na área da previdência social, ele há a necessidade de contribuir. Então, a previdência social ela é contributiva. A previdência social está relacionada a aposentadorias e pensões. Então, o conceito de seguridade social, ele compreende esse tripé, ele compreende esses três elementos. Previdência social de forma contributiva, onde as pessoas, onde o cidadão, ele contribui durante um determinado tempo para fazer jus a essa aposentadoria, para fazer jus a esse benefício. Nesse conceito amplo de proteção social, da Seguridade Social, nós também temos a assistência social. A assistência social ela é de forma não contributiva. A assistência social irá abranger todas as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social. Então, se um cidadão, se uma determinada pessoa está nessa situação de vulnerabilidade social, ela fará jus aos benefícios da assistência social. E não há necessidade de contribuição. Basta que essa pessoa, que esse cidadão, ele esteja em uma situação de vulnerabilidade social. E, por fim, o que nós trabalharemos especificamente do setor saúde. Então, a Seguridade Social, ela é um tripé onde compreende, ações de iniciativas, da sociedade e dos poderes públicos que visa destinar esses direitos, esse tripé. 3 itens, um conceito amplo de proteção social. Para que eu tenha proteção social, necessariamente eu preciso de previdência social, que é contributiva, como eu disse, está relacionado a aposentadorias e benefícios, a assistência social não contributiva, que está relacionada a pessoas em situação de vulnerabilidade social, e a saúde. Esse terceiro item nós trabalharemos de forma pormenorizada nos artigos 196 a 200 da Constituição. Então, a saúde ela é não contributiva. Todas as pessoas, todo cidadão brasileiro, ele tem o direito à assistência à saúde de forma gratuita. Então, é não contributiva. Então, o conceito amplo de seguridade social compreende esses 3 itens, compreende essas 3 áreas. É um conceito amplo de proteção social, onde temos previdência social de forma contributiva, assistência social e saúde de forma não contributiva. Então, a saúde está dentro desse conceito ampliado de seguridade social. E quem diz e afirma isso? O artigo 194 da Constituição. Então, agora nós já nos situamos. Verificamos que a saúde, o tema que nós trabalharemos especificamente na aula de hoje, está situado, está inserido no artigo 194 da Constituição, que traz a definição de seguridade social. Então, a seguridade social é um conjunto integrado em forma de sistema de ações de iniciativa de toda a sociedade e dos poderes públicos e são destinadas a assegurar direitos, previdência social, direitos de aposentadoria e benefícios, assistência social, direitos a pessoas em situação de vulnerabilidade social e a saúde. Trabalhamos
anteriormente sobre o conceito de saúde. O conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Para que se tenha saúde, eu preciso de harmonia entre esses três elementos. Eu preciso de um completo bem-estar físico, mental e social. Esse é o conceito da Organização Mundial de Saúde. Nós temos literaturas mais modernas que, inclusive, incluem um quarto elemento. Dizem o seguinte, que para se ter saúde, a saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Para que uma pessoa tenha saúde em sua plenitude, de forma completa, há a necessidade da harmonia entre esses quatro itens. É um completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Agora sim, trabalharemos especificamente, de forma fundamentada, de forma pormenorizada, os artigos relacionados à saúde que estão presentes na Constituição. Através desses artigos, esses artigos têm característica, essa é uma característica dos dispositivos, dos artigos presentes na Constituição Federal, são dispositivos com característica principiológica, né, com característica ampla, que irá subsidiar outras leis ou outras espécies normativas que irão regulamentar esses artigos constitucionais que têm uma amplitude, né, bem grande. Então, trago aqui para os senhores o primeiro artigo, um dos artigos, né, principais relacionados à saúde. Esse artigo costuma despencar nos concursos públicos. Então, vamos trabalhar esse artigo, né, de forma que eu trago aqui para os senhores, né, analisando a lei seca, e depois reforçaremos através de um estudo sistematizado e, para reforçar ainda mais, traremos várias questões para que assim nós possamos, né, memorizar esses dispositivos que costumam despencar nas provas de concurso público. Artigo 196, vamos lá verificar o que diz o artigo 196 da Constituição, né? Ele inaugura no texto constitucional a área da saúde. Então, o artigo 196 diz o seguinte: a saúde é direito de todos. Olha só o quanto que esse texto, o quanto que essa frase é forte. A saúde é direito de todos. Dessa forma, ele traz, nesse início aqui, ele já traz a universalidade da assistência da saúde. Todas as pessoas, todos os cidadãos brasileiros têm direito à saúde. Então, a saúde é direito de todos. Já traz essa característica principiológica da universalidade da assistência da saúde. Então, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, a saúde não é só direito de todos, é direito de todo cidadão, inclusive traz essa característica principiológica, né, da universalidade. Inclusive, o estrangeiro que esteja no Brasil e que sofra um agravo à sua saúde, ele será atendido pelo Sistema Único de Saúde. Então, essa parte introdutória, né, do artigo, ela traz esse princípio da universalidade. A saúde é direito de todos e dever do Estado. É um dever do Estado brasileiro garantir a assistência à saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal, destacando de novo, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Esse artigo 196 é a base principiológica do Sistema Único de Saúde. Vamos trabalhá-lo adiante, né, de forma pormenorizada, os itens mais importantes desse artigo.
Então vamos nos debruçar sobre o estudo do artigo 196. Eu divido esse artigo em duas partes. Sempre tenham isso em mente. A saúde associem isso, a saúde é direito de todos, princípio da universalidade, todos sem exceção. Da mesma forma que é direito de todos, de quem é a responsabilidade de prover a assistência à saúde? É um dever do Estado. O Estado tem a obrigatoriedade de prestar assistência à saúde, a toda a sociedade. Então, a saúde é direito de todos e dever do Estado. De forma que isso será trabalhado pelo Estado. De que forma que o Estado ofertará esse serviço? Então, o artigo 196, ele traz, é um direito de todo cidadão brasileiro e dever do Estado. O Estado, a administração pública, deverá garantir a assistência à saúde. Como a administração pública irá garantir a assistência à saúde? Ela deverá garantir a assistência à saúde de acordo com políticas sociais e econômicas, através de políticas sociais e econômicas que iremos regulamentar esse artigo 196. Os senhores podem observar que os artigos constitucionais, eles são bem amplos. Há necessidade de ser regulamentado por leis específicas, como nós temos uma lei que regulamenta os artigos constitucionais, a Lei 8.080/90, a lei que institui o Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, a administração pública, o Estado deverá garantir a assistência à saúde através de políticas sociais, através da criação de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e que permitam a toda a população, a todas as pessoas, um acesso universal, uma característica do artigo 196, que é comum ser cobrado isso nas provas de concurso. Esse princípio da universalidade, que está presente no artigo 196 e que nós iremos estudar posteriormente na Lei 8.080/90, a lei que institui o Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, ele consagra esse princípio importantíssimo, o princípio da universalidade. Todas as pessoas, sem exceção, que estiverem presentes no território brasileiro e que sofram um agravo e que estão com risco de doença, obrigatoriamente é um dever do Estado prestar assistência à saúde. Dessa forma, nós consagramos o princípio da universalidade no artigo 196. E essa assistência à saúde, ela não só deve ser prestada de forma universal a todas as pessoas, também deve ser proporcionado de forma igualitária. Esse outro princípio, importantíssimo, igualitário, é sinônimo de justiça social, é sinônimo de isonomia, outros conhecem como equidade. Então, numa prova de concurso, ela pode trazer que esse artigo 196, ele consagra os princípios da universalidade e da equidade, da universalidade ou da isonomia, da universalidade ou da justiça social. Essa é a verdadeira tradução de igualitário. O igualitário está associado à justiça social, está associado à equidade, está associado à isonomia. Tratar os desiguais de maneira desigual. Aquela pessoa que está numa situação de maior vulnerabilidade social, naturalmente, ela precisa ter uma atenção maior. Trago aqui como exemplo a classificação de risco que nós temos nos serviços de saúde. Então, quem é atendido de forma prioritária não é aquela pessoa que chegou primeiro ao serviço de saúde, é aquela pessoa que está com uma situação
mais frágil da sua saúde, aquela pessoa que está com risco aumentado de doença ou de um determinado agravo. Esse é o princípio igualitário, o princípio de justiça social, o princípio de isonomia. A assistência à saúde tem que ser de forma isonômica, tratar os desiguais de maneira desigual, verificar a particularidade de cada caso e os casos mais graves serão os prioritários. Essa é a essência desse princípio, né? Desse princípio igualitário, do princípio da equidade, o princípio da justiça social, o princípio da isonomia. Nas provas de concurso podem trazer dessas diversas formas. Então, artigo 196, repetindo, para que os senhores possam gravar, é um direito de todos, é dever do Estado, não só direito de todos, mas também dever do Estado, e que será garantido através de políticas sociais e econômicas que visem com o objetivo do risco de doença e de outros agravos, e proporcionar um acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Entre promoção da saúde, cito aqui como exemplo, educação em saúde, atenção primária. Quando as pessoas elas têm um maior conhecimento da situação de saúde, naturalmente teremos menores agravos, teremos uma proporção menor. A proteção, destaco aqui nesse aspecto proteção, a vacinação. Então, políticas públicas que visem a vacinação. A partir do momento onde essa população é vacinada contra determinada doença, essa população ela ganha uma proteção e, consequentemente, reduzimos de forma drástica o risco de determinadas doenças. E destacamos também a recuperação. Então, nós temos que ter prioridades para as ações de promoção, proteção e recuperação. Caso essa pessoa ela adquira determinada doença, determinado agravo, essa pessoa terá a assistência à saúde de forma gratuita, com o objetivo de restabelecer a sua situação. Então, a saúde, o conceito moderno de saúde, vem dizer que a saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, para se ter saúde, eu preciso desse completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Esse é um conceito moderno de saúde, um conceito amplo. Para se ter saúde, eu preciso de harmonia entre todos esses itens. E o artigo 196, que é o artigo que inaugura a área da saúde na Constituição, ele traz todos esses elementos importantíssimos e que são comuns de serem cobrados em concurso público. A saúde é um direito de todos, dever do Estado, que será garantido mediante políticas sociais e econômicas, com o objetivo de reduzir os riscos de doença e de outros agravos, e de proporcionar a toda a população um acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, conceito moderno de saúde. A saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e, inclusive, é o biopsicossocial mais espiritual. O conceito da saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o completo bem-estar físico, mental e social. Literaturas mais modernas trazem esse quarto elemento da espiritualidade que interfere na situação de saúde. Conceito moderno, conceito amplo de saúde, que é o conceito que nós trazemos no artigo 196 da Constituição Federal. Então, para que os senhores gravem tudo o que foi dito aqui no artigo 196, vamos trabalhar algumas questões
que são comuns de serem cobradas nos concursos públicos. Então vamos lá, trouxe aqui essa questão, né, algumas questões para trabalharmos o artigo 196, né, o conceito de saúde segundo a Constituição de 88. Então vamos lá trabalhar. Olha só o que diz a questão. Assinale a alternativa que corresponde ao artigo da Constituição de 1988, que declara, vamos lá, o que diz a questão. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, nós podemos observar que nessa alternativa é o conceito de saúde que foi trazido, o conceito de saúde que está presente na Constituição de 88. Essa é uma questão, né? É fácil, eu preciso ler esses artigos da Constituição, preciso ler e reler eles, né, várias vezes e memorizar os itens mais importantes presentes no texto constitucional. Então, esse é o conceito de saúde que está presente na Constituição. Alternativa A, artigo 2 da Constituição? Não. Trabalhamos desde o início que os artigos relacionados à saúde na Constituição são os artigos 196 a 200. E o que trouxe nessa assertiva, especificamente, é o conceito de saúde. Artigo 88 da Constituição? Não. Alternativa C, artigo 196 da Constituição? Sim, essa é a alternativa correta. Essa é a assertiva correta. Esse é o conceito de saúde presente na Constituição, especificamente no artigo 196 que nós acabamos de trabalhar. Artigo 300, alternativa D, está errada, artigo 338 da Constituição. Alternativa E, artigo 712 da Constituição, alternativa errada, como nós destacamos desde o início da aula, os artigos que trabalharemos, os artigos que tratam especificamente do tema saúde na Constituição, são os artigos 196 a 200 da Constituição. E o artigo 196, ele traz o conceito de saúde segundo o texto constitucional. Ele destaca que saúde é direito de todos, não só direito de todos, mas também um dever do Estado e que será garantido, a administração pública irá garantir a assistência à saúde através de políticas sociais e econômicas, com o objetivo de reduzir o risco de doenças e de outros agravos e proporcionar a toda a população um acesso universal e igualitário a todas as ações e serviços, né, de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Então, esse é o conceito de saúde no texto constitucional, artigo 196. Então, o nosso gabarito, alternativa C. C de Cruzeiro, artigo 196 da Constituição. Os senhores podem observar, é uma questão fácil, né, que naturalmente haveria só a necessidade de atenção do candidato para acertar essa questão. No entanto, é muito comum cobrar as questões, né, nesse sentido. Trazer qual que é o conceito de saúde, né, segundo o texto constitucional. Então, o gabarito, alternativa C, artigo 196. Então, vamos observar nessa outra questão que eu trouxe para os senhores, trabalhando novamente o artigo 196, para que nós possamos gravar e memorizar o texto presente no artigo 196 da Constituição. Então, vamos lá. Artigo 196, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 cita que
a saúde é direito de todos e dever do Estado. Esse artigo define qual o princípio do SUS. Você vê que essa assertiva, essa questão, ela traz um trecho do texto constitucional, do texto contido no artigo 196, e ele faz uma pergunta: qual o princípio que traduz esse texto, que cita que a saúde é um direito de todos, de toda a população, de todas as pessoas e um dever do Estado. Trabalhamos quando falamos, né, no artigo 196, quando nós os trabalhamos de uma forma sistemática. Alternativas. Igualdade cita que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Esse artigo define o princípio do SUS da igualdade? Não. Define, alternativa B, equidade? Não. Equidade e igualdade são quase sinônimos. Alternativa C, integralidade, observar o ser humano de forma holística, de forma total? Não, ele cita que a saúde é direito de todos. Alternativa D é o nosso gabarito que traz o princípio da universalidade. Então, a saúde é um direito de todos, sem exceção, inclusive do estrangeiro que estiver presente no território brasileiro. Cito aqui como exemplo um argentino de férias na nossa cidade Palmas. Esse argentino vem a sofrer um acidente de trânsito e teve uma fratura exposta. Então, esse argentino, ele será atendido, né, pelo Sistema Único de Saúde. Uma ambulância do SAMU irá transportar, irá prestar esse atendimento, né, inicial. Posteriormente, esse argentino, esse estrangeiro, receberá o atendimento de saúde no Hospital Geral de Palmas, no serviço de ortopedia, de forma gratuita, porque o artigo 196 da Constituição Federal, ele consagra o princípio da universalidade, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, essa questão, ela trouxe um trecho do texto do artigo 196 e perguntou qual o princípio que define. Então, para responder essa questão, não basta que o candidato apenas decore o texto constitucional. Se ele apenas decorasse o texto constitucional, ele não conseguiria responder essa questão. Então, ele precisa compreender. E é o que nós traremos nessas aulas relacionadas a esses artigos da saúde que estão presentes na nossa Constituição. Então, o artigo 196 consagra o princípio da universalidade, onde cita que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, consagrando assim o princípio da universalidade que nós veremos posteriormente. Esse princípio também trabalharemos em artigos dentro da Lei Orgânica da Saúde, da Lei 8.080/90, a lei que institui nosso Sistema Único de Saúde. Vamos dar sequência às nossas questões relacionadas ao artigo 196. A Constituição brasileira, em seu artigo 196, define a saúde como direito de todos e dever do Estado, princípio da universalidade, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Esse artigo, na prática, significou que, alternativa a criação do Ministério da Saúde? Não, esse artigo traz o conceito de saúde de acordo com o texto do artigo 196 da Constituição. Alternativa B,
a base fundamental para a criação do Sistema Único de Saúde? Sim, essa é a alternativa correta, como eu havia destacado anteriormente. Esse artigo 196, ele traz o conceito de saúde segundo o texto constitucional. Ele inaugura a área da saúde na Constituição. Então, naturalmente, consequentemente, é a base fundamental para a criação do Sistema Único de Saúde. O artigo 196, ele é muito amplo, ele define a saúde, mas de que forma isso será garantida? Portanto, os artigos, os dispositivos constitucionais, eles são bem amplos, eles têm uma amplitude enorme e há a necessidade de serem regulamentados através de outros atos normativos. Então, o artigo 196, ele é ampliado, ele é tratado de forma pormenorizada, ele é regulamentado através da Lei 8.080/90, que é a lei que criou o Sistema Único de Saúde. Então, esse conceito de saúde presente no artigo 196 da Constituição, ele é a base fundamental para a criação do nosso Sistema Único de Saúde. Então, o gabarito alternativa B. Mas vamos trabalhar as outras alternativas. Alternativa C, a criação de unidades básicas de saúde? Não, essa não é a pergunta. Alternativa D, definição de saúde de acordo com a Organização Mundial da Saúde e a criação dos Conselhos Nacional de Saúde? Não, nada a ver. Como nós havíamos trabalhado, a definição de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde, que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Outras literaturas modernas trazem ainda o item espiritualidade nesse conceito moderno de saúde. Então, o gabarito da questão, alternativa B. O artigo 196 define a saúde na Constituição e, naturalmente, é a base fundamental para a criação do nosso Sistema Único de Saúde. Vamos verificar aqui outras formas que podem ser cobrado o artigo 196 em questões de concurso. Vamos lá? Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, princípio da universalidade. Mediante, olha lá, de que forma que a administração pública vai proporcionar a saúde à população? Mediante políticas sociais e econômicas que visem, que tenham o objetivo da redução do risco de doença, correto? O item 2, acesso universal e igualitário, tratamos isso anteriormente, o artigo 196 da Constituição, ele vai consagrar o princípio da universalidade e o princípio da igualdade. Igualdade de forma isonômica, igualdade relacionado à equidade, igualdade relacionado à justiça social. Realmente isso está presente no nosso texto constitucional. O item 3, serviços de promoção e proteção à saúde. Ele traz serviços de promoção no texto expressamente, de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, analisando os 3 itens, podemos observar que os 3 estão corretos, que segundo o artigo 196, o conceito de saúde, que consagra os princípios da universalidade e da igualdade de justiça social, ele diz o seguinte, que a administração pública deverá fornecer serviços de saúde através de políticas sociais e econômicas que visem, que tenham o objetivo a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário, com o objetivo de prestar serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, estão corretas as alternativas. O gabarito é a alternativa A, os 3 itens, né, estão corretos, 1, 2 e 3. Então, segundo a Constituição Federal,
o artigo 196, que traz o conceito de saúde no texto constitucional. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, relacionados à promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, o nosso gabarito é a alternativa A. Todos os itens estão corretos, estão em harmonia, de acordo com o nosso texto constitucional. Vamos aqui para mais uma questão: como é que se costuma cobrar esse artigo 196 nas questões de concurso público? Com base na Constituição Federal Brasileira de 5 de outubro de 1998, sobre o Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, é livre o tráfico de órgãos, tecidos e substâncias humanas no território brasileiro? Não, em momento nenhum. Nós presenciamos esse texto, né, no artigo 196 da Constituição. Vamos lá. A assistência, alternativa B, a assistência à saúde é expressamente proibida à iniciativa privada? Não, de forma nenhuma. Olha lá, alternativa C, a saúde é direito de todos e dever do Estado, o princípio da universalidade, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, com o objetivo de diminuir o risco, né, de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Esse é o gabarito, né? O gabarito é o nosso conceito de saúde presente no texto constitucional, especificamente no artigo 196. Então, vai aí como dica, né? Na dúvida, se forem chutar, chutem aí na alternativa C, C de Cruzeiro Esporte Clube. Alternativa D, né, não tem relevância pública as ações de serviço de saúde, muito pelo contrário, né, são de relevância pública. Alternativa E, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede municipal e sem hierarquia, não. As ações e serviços de saúde integram, né, uma rede regionalizada e hierarquizada. Portanto, ficou fácil, né, evidente que o nosso gabarito é a alternativa C, onde traz o conceito de saúde segundo o texto constitucional. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso, né, universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, nós estamos repetindo esse conceito, né, de saúde presente no artigo 196 com esse objetivo, com o objetivo que os senhores memorizem e compreendam o texto constitucional, para que os senhores consigam, de fato, extrair o verdadeiro sentido da norma constitucional. Então, acredito que trabalhamos aqui de forma, né, fundamentada, de forma pormenorizada, o artigo 196 da Constituição. Então, daremos sequência aí aos outros artigos presentes na Constituição. Vamos lá, texto aqui constitucional, artigo 197, vem dizer o seguinte: são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da legislação, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros. Naturalmente, né, a execução das ações de saúde devem ser feitas diretamente pela administração pública. É um dever do Estado. Nós observamos isso no artigo 196. Então, devendo sua execução ser feita diretamente, através da administração pública ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica
de direito privado. Então, nesse artigo 197, eu destaquei aqui que as ações de saúde, naturalmente, as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e cabe à administração pública dispor nos termos da lei. Isso é de extrema importância para a sociedade. Quando se falamos em saúde, estamos retratando um dos bens jurídicos mais importantes de toda a sociedade. Portanto, é necessário que a administração pública ela faça a sua regulamentação, fiscalização e controle. Então, eu trago aqui para os senhores até o mnemônico, né? REFICO. Sempre associarem isso ao artigo 197. O artigo 197, ele diz que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e que há a necessidade, por serem de relevância pública, por ser um bem jurídico importantíssimo para a sociedade, há a necessidade de regulamentação, fiscalização e controle. E essa execução, naturalmente, deve ser feita através da própria administração pública ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Vamos destrinchar esse artigo aqui, 197, de forma sistematizada e favorecer a compreensão dos senhores, para que nós possamos extrair o verdadeiro sentido da norma constitucional. Então, vamos lá? Artigo 197. Ele vem dizer, ele vem consagrar que a saúde, as ações e os serviços de saúde são de relevância pública. Todas as ações e serviços de saúde são de relevância pública, porque esse bem jurídico saúde é um dos bens jurídicos mais importantes de toda a sociedade. A vida, a saúde, integridade física, dignidade humana, dignidade sexual, são os bens jurídicos mais importantes de toda a sociedade. E a saúde, naturalmente, por ser um bem jurídico importantíssimo para toda a sociedade, naturalmente ela é de extrema relevância pública. Então, o artigo 197, ele vem reforçar essa importância desse bem jurídico saúde. Conceito moderno de saúde, a saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. É o biopsicossocial mais espiritual. Artigo 197, destacamos que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e que caberá à administração pública, nos termos da lei, nos termos da legislação, sobre a sua, naturalmente, como se trata de uma área importantíssima para a sociedade, de um bem jurídico importantíssimo para qualquer sociedade, há a necessidade da administração pública regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e serviços de saúde. Então, eu trago aqui para os senhores esse mnemônico, REFICO, para que os senhores possam memorizar e gravar o artigo 197 da Constituição, onde ele traz de forma pormenorizada que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e que cabe ao poder público, à administração pública, nos termos da lei, dispor sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Devendo a sua execução, naturalmente, estamos falando de um bem jurídico importantíssimo para a sociedade, a saúde, que está intimamente ligada ao mais importante bem jurídico de qualquer sociedade, que é a vida. Então, se eu tenho a saúde afetada, consequentemente, eu poderei afetar o bem jurídico vida. Portanto, naturalmente, a execução das ações e serviços de saúde devem ser realizadas diretamente pela própria administração pública. No entanto, caso a administração pública não tenha a possibilidade de ofertar todos esses serviços, essa execução também poderá ser realizada através de terceiros. E
complementando ainda, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, as ações e serviços de saúde não são exclusivas dos serviços públicos. Caso o serviço público não consiga ofertar essas ações e serviços, ele poderá contratar terceiros. Então, esses terceiros poderão realizar as ações e serviços de saúde de forma direta, de forma complementar. Então, olha lá, a essência do artigo 197. Ele diz o seguinte, que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e que cabe, naturalmente, à administração pública dispor, nos termos da legislação, sobre a regulamentação, há uma necessidade de regulamentar de que forma serão realizadas as ações e serviços de saúde, naturalmente fiscalizar e controlar, devendo a execução ser realizada diretamente pela administração pública ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, trabalhamos nesses dois slides. Eu trouxe inicialmente a letra seca da lei e agora o artigo 197 que nós tratamos, que nós trabalhamos esse artigo de forma sistematizada. Então agora vamos trabalhar de que forma as questões são cobradas, né, nos concursos públicos. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo, né, do Corém, desse nosso preparatório Corém à prova, né, ajudar os profissionais de enfermagem a conquistar um cargo público, né? O tão sonhado cargo público, a carreira pública. Então vamos adiante trabalhar algumas questões relacionadas ao artigo 197 da Constituição. Assinale a alternativa correta. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, correto? Todas as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação, registro e controle? Não. Alternativa B, controle e regulamentação somente? Não. Alternativa C, olha lá, regulamentação, fiscalização e controle. Como eu disse para os senhores anteriormente, esse é o gabarito da questão. O mnemônico REFICO, relacionado à regulamentação, fiscalização e controle. Então, isso fica como dica, né? Associar o artigo 197 a esse mnemônico REFICO. As ações e serviços de saúde são de relevância pública. E a administração pública deve dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação e fiscalização e controle, porque esse bem jurídico saúde é de extrema relevância para toda a sociedade. Então, nós temos aqui de novo a alternativa C. Então, destaco, né, para os senhores, na dúvida, alternativa C, C de Cruzeiro. Fica também como dica. Na alternativa D, nós temos aqui regulamentação e fiscalização apenas, não. Alternativa E, fiscalização e controle somente, não. É comum, né, que esses termos somente, apenas, automaticamente eu já consigo eliminar. Então, trazendo aí essa questão de eliminação, automaticamente eu eliminaria 3 alternativas, né? A alternativa B traz aqui esse termo somente, a alternativa D apenas e a alternativa E somente. Trabalhando, né, numa situação de eliminação, eu eliminaria essas 3 alternativas e restariam alternativa A e C. Alternativa A trouxe regulamentação, registro e controle, né? Em momento nenhum, no texto constitucional do artigo 197, nós tratamos, né, de registro. Então, a alternativa, o gabarito, é a alternativa C,
regulamentação, fiscalização e controle. As ações e serviços de saúde são de relevância pública e a administração pública tem a obrigação de regulamentar, de criar leis, de criar normas, tem a obrigação de fiscalizar e de controlar todos os componentes, né, relacionados à saúde. Essa é uma interpretação que nós podemos fazer, onde nós extraímos, né, o verdadeiro sentido da norma, né, do nosso artigo 197 da Constituição, que ele traz que a saúde, as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e que naturalmente cabe ao poder público regulamentar, fiscalizar e controlar todas as ações e serviços de saúde. Vamos trabalhar aqui o artigo 197. Continuamos trabalhando, né, algumas questões sobre o artigo 197 da Constituição. Segundo o artigo 197 da Constituição Federal do Brasil, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, entre outras atribuições, sobre a sua, olha lá, regulamentação, fiscalização e controle, ficando sua execução exclusivamente para terceiros? Não. Nós vimos que a sua regulamentação, fiscalização e controle, ela é da própria administração pública, não exclusivamente de terceiros. Alternativa D, regulamentação, fiscalização e execução sem participação de terceiros? Não, alternativa errada. Alternativa D. Alternativa C, né? Regulamentação e fiscalização apenas? Não, eu trouxe o REFICO, regulamentação, fiscalização e controle, um mnemônico para ajudar os senhores. Então, automaticamente, nós eliminamos essa alternativa C, regulamentação e fiscalização apenas, ficando o controle e execução para terceiros e pessoas jurídicas de privado, né? A alternativa errada. Vamos lá, alternativa D, execução, que deve ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Esse é o nosso gabarito, como nós havíamos, né, trabalhado de forma pormenorizada, de forma sistematizada nos slides anteriores, o texto constitucional do artigo 197, onde ele diz, né, de forma expressa que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e que cabe, né, ao poder público dispor nos termos da legislação sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. E traz ainda que a execução deve ser realizada, a execução das ações e serviços de saúde, ela deve ser realizada diretamente pela própria administração pública. Também pode ser realizada por terceiros e por pessoas ou jurídica de direito privado. Então, nós temos aqui a alternativa D, é o nosso gabarito. A alternativa E traz o seguinte, que fiscalização e execução, como atribuições restritas do Ministério da Saúde, de instituições filantrópicas e universitárias, né? O texto constitucional do artigo 197 não traz nada a respeito disso. Então, nós temos aqui o nosso gabarito, alternativa D. A execução deve ser feita pela própria administração pública, deve ser feita diretamente pelo Estado-nação, ou através de terceiros de forma complementar e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Temos aqui, vamos adiante, trabalhar uma outra questão, né, relacionada ao artigo 197. Vamos lá? A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 197, estabelece que são de relevância pública as ações e serviços de saúde pública, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, né? Mnemônico REFICO. Devendo sua execução, nós trabalhamos que a execução deve ser realizada, né, pela própria administração pública. Vamos lá. Alternativa A. Devendo sua execução ser feita diretamente, sim,
as ações e serviços de saúde, a execução das ações e serviços de saúde, pelo fato de serem de relevância pública, devem ser realizadas, prestadas diretamente pela própria administração pública, ou por meio de terceiros de forma complementar, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado, gabarito alternativa A. Vamos falar aqui de forma rápida, né, sobre as outras alternativas. Alternativas B, por empresas filantrópicas, exclusivamente em convênio com o governo, nem em momento nenhum o texto constitucional do artigo 197 traz esse termo, né, empresas filantrópicas. Alternativa C, pelos estados que poderão estabelecer convênio desde que autorizados pelo governo federal, também não. Alternativa D, diretamente pelos serviços terceirizados contratados unicamente pelo governo federal, não. Alternativa E, por pessoas físicas, desde que credenciadas pelo Ministério da Saúde. Não, então nós temos aqui como nosso gabarito a alternativa A, que a execução das ações e serviços de saúde, é isso que está expresso, né, no artigo 197 da Constituição, que a execução das ações e serviços de saúde devem ser realizadas, né, é um bem jurídico importantíssimo. Naturalmente, essas ações e serviços de saúde, elas devem ser realizadas de forma direta pela administração pública, pelo Estado-nação. E pode ser realizada de forma complementar por terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Portanto, temos aqui no nosso gabarito alternativa A. Então, trago aqui para os senhores outra questão relacionada ao artigo 197 da Constituição, que diz o seguinte no enunciado: todas essas questões, né, eu trouxe aqui de concursos públicos, são de relevância pública. As ações e serviços de saúde, né, trabalhamos isso, né, de forma maciça, né, as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a sua. E aqui eu tenho um exceto. Então, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a sua, olha lá, alternativa A, sobre a sua fiscalização, que não pode ser feita por pessoa jurídica de direito privado. Alternativa B, controle. Alternativa C, regulamentação. Alternativa D, fiscalização. Nós trabalhamos, eu até dei essa dica para os senhores, que no artigo 197, ele traz que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública. Por serem de relevância pública, naturalmente, a administração pública deve regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e serviços de saúde. Trouxe o mnemônico, né? REFICO, regulamentação, fiscalização e controle. Então, nós temos aqui como o gabarito da questão a alternativa A, que traz que a fiscalização não pode ser feita por pessoa jurídica de direito privado. Isso não está descrito, né, de forma expressa no texto constitucional. Então, são de relevância pública, sim, todas as ações e serviços de saúde, e cabe, é obrigatório à administração pública, ao Estado-nação, dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Essa é uma outra forma que pode ser cobrada, né, em concurso, esse artigo 197 da Constituição. Trago aqui para os senhores uma outra questão relacionada ao artigo 197. A respeito das ações e serviços públicos de saúde, julgue o item a seguir. Vamos lá? As ações e serviços públicos de saúde não são considerados de relevância pública, podendo sua execução ser feita diretamente ou por terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Naturalmente, né, está errado, porque as ações e serviços públicos, né, de saúde são de relevância pública. Então, o candidato ele tem que ficar muito atento, caso ele faça a leitura
dessa questão de forma rápida, ele poderia errar e dizer que estaria correta, né, esse enunciado. Olha só, as ações e serviços públicos de saúde, não, ele simplesmente, nesse enunciado, ele simplesmente inseriu um não no texto. As ações e serviços públicos de saúde não são considerados de relevância pública. As ações e serviços públicos de saúde são, sim, considerados de relevância pública. Então, se o candidato fizesse uma leitura de forma rápida, ele poderia, né, errar essa questão, porque está expresso, o texto está correto e foi inserido apenas aí o não. Então, as ações e serviços públicos de saúde são considerados de relevância pública, podendo sua execução ser feita, né, diretamente ou por terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, o gabarito aqui está, né, o item 2 errado, porque ele foi inserido aqui o não. Vamos adiante, trabalhamos os artigos iniciais, né? Trabalhamos o artigo 196, o artigo 197. Vamos dar um passo adiante. Trago aqui para os senhores o artigo 198, né, da Constituição, de forma expressa. Então, vamos lá, artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, de acordo com as seguintes diretrizes. Então, gravem isso, o artigo 198, ele vai trazer diretrizes relacionadas às ações e serviços públicos de saúde, que integram uma rede, né, regionalizada e hierarquizada, e que vão constituir o nosso sistema único de saúde, e que esse nosso sistema único de saúde, obrigatoriamente, ele deverá trabalhar de forma expressa de acordo com essas diretrizes que estão expressas no artigo 198 da Constituição. Então, vamos lá. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e que constituem, né, o nosso sistema único, que será obrigatoriamente organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Vamos lá. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Então, nós temos aí 3 esferas de governo, né? Nós temos, na nossa Constituição, temos artigos, né, que tratam sobre o Pacto Federativo, que as nossas esferas de governo, elas têm autonomia. Então, nós temos a União, temos os estados e os municípios. No item 2, nós temos aqui uma outra diretriz, que o sistema de saúde ele deverá ser organizado, né, de acordo com o atendimento integral. O atendimento deverá ser de forma integral, de forma holística, observar o ser humano em todos os aspectos. O conceito de saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Para se ter saúde, eu preciso de um equilíbrio, de harmonia entre esses 3 itens, e os serviços de saúde devem observar o ser humano de forma integral, de forma holística, naturalmente com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Item 3, eu tenho aqui participação da comunidade. Destaco aqui um princípio, né, um princípio de justiça social, e que é muito importante a participação de toda a sociedade na construção do nosso sistema único de saúde, das nossas ações e serviços públicos de saúde. Ele traz que há a obrigatoriedade da população, né, traz no mandamento constitucional aí a obrigatoriedade de toda a sociedade participar das ações e serviços de saúde, que irão integrar, né, essa rede regionalizada e hierarquizada, que é formada, né, através do nosso
Sistema Único de Saúde, de acordo com os seguintes diretrizes: descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. Vamos trabalhar agora o texto constitucional de forma sistematizada. Então, o artigo 198 da Constituição, ele traz as seguintes diretrizes, ele traz os seguintes princípios. Esses princípios, essas diretrizes, elas são de forma imperativa, de forma obrigatória, que será regulamentado, né, através da Lei 8.080/90. Nós iremos trabalhar posteriormente, quando formos trabalhar a Lei 8.080, sobre esses princípios, sobre essas diretrizes. Então, o artigo 198 consagra esses princípios, as diretrizes da descentralização. Então, as ações e serviços de saúde devem ser prestadas de forma descentralizadas. Entende-se que, quando eu faço a descentralização, as ações e serviços de saúde serão mais eficientes. Imaginem as ações e serviços de saúde de forma centralizada no governo federal. Cada estado tem sua particularidade. Eu tenho um determinado estado, eu tenho uma determinada região que são mais comuns determinados tipos de agravos e doenças. Eu tenho determinado estado, determinada região que tem um maior poder aquisitivo. Então, eu tenho as particularidades em determinadas regiões, em estados, em regiões. Eu tenho uma particularidade da região sul, eu tenho uma particularidade da região sudeste, eu tenho uma particularidade da região norte, eu tenho uma particularidade da região nordeste. Imagina se tudo isso fosse centralizado no governo federal. Então, para que as ações e serviços de saúde sejam prestados de forma eficiente, é necessário que essas ações e serviços de saúde sejam fornecidas, sejam executadas de forma descentralizadas, porque eu tenho diferenças, eu tenho particularidades nas regiões, eu tenho particularidades nos estados e eu tenho particularidades entre os municípios. E as ações serão mais eficientes quando eu conheço melhor o problema de determinada região. Portanto, esse princípio da descentralização, ele vem trazer essa obrigatoriedade de que as ações e serviços de saúde devem ser realizadas de forma descentralizada. Quanto mais próximo, mais perto do problema eu estiver, naturalmente eu serei mais eficiente e poderei proporcionar uma melhor assistência de saúde, poderei proporcionar uma melhor assistência nos serviços de saúde para a população. Então, é dessa forma, né, que nós traduzimos essa diretriz da descentralização. Através da descentralização, eu vou poder, a administração pública irá poder proporcionar, irá poder levar à sociedade serviços e ações de saúde de forma mais eficiente, porque quanto mais próximo do problema, naturalmente, serão mais eficientes as ações e os serviços de saúde. Temos aqui também em destaque, né, no artigo 198, que traz aí essa diretriz, esse princípio do atendimento integral. O atendimento dos serviços de saúde, das ações e serviços de saúde, deve observar o ser humano de forma holística, de forma completa. Aqui eu faço um link, uma associação com o conceito de saúde. A saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Eu não posso observar só a parte física do paciente, porque a questão social pode favorecer o surgimento de agravos e doenças e a questão mental também. Então, nós temos inúmeras doenças e agravos que são de natureza mental. Então, o atendimento que deve ser ofertado à sociedade, às pessoas, no nosso Sistema Único de Saúde, ele deve ser um atendimento de forma integral, ele deve ser um atendimento de forma holística, um atendimento de forma completa, observando o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual
das pessoas. Atendimento integral, então, nós traduzimos dessa forma, um atendimento holístico, um atendimento completo, um atendimento humanizado. Temos aqui também um outro princípio, uma diretriz consagrada no artigo 198 da Constituição, a participação da comunidade. Estamos tratando, estamos falando de um bem jurídico de extrema relevância, um bem jurídico importantíssimo para toda a sociedade, a saúde, que está intimamente ligado ao bem jurídico vida, que é o bem jurídico mais importante de toda e qualquer sociedade. Como nós estamos tratando do bem jurídico saúde, um bem jurídico importantíssimo, naturalmente é importantíssimo a participação da sociedade, a participação da comunidade na criação das políticas sociais e econômicas relacionadas às ações e os serviços de saúde. Então, nós podemos traduzir isso como aí similar a um princípio democrático, onde a comunidade, onde a sociedade, ela irá participar das ações e serviços de saúde, das políticas públicas relacionadas à questão social e econômica para garantir as ações e serviços de saúde de forma eficiente para toda a sociedade brasileira. Então, trabalhamos o artigo 198, fizemos a leitura do texto constitucional da lei seca e, posteriormente, trabalhamos de forma sistematizada. Eu acho que agora sim nós podemos trabalhar as questões que irão favorecer a memorização. E concurso público é assim. Não basta que eu consiga interpretar, eu preciso praticar. Essa é a forma de para as pessoas para os cargos públicos. Então, eu preciso treinar. Então, fica isso aí como dica para os colegas de lerem o texto constitucional, de lerem, relerem, se debruçarem sobre esses artigos, do artigo 196 ao artigo 200, que vão ser cobrados aí na prova de concurso público e que posteriormente realizem muitas questões para memorizarem o conteúdo. Vamos lá? Vamos trabalhar agora as questões relacionadas ao artigo 198. No artigo 198 da Constituição de 1988, são citadas algumas diretrizes que organizam o sistema de saúde. Dentre tais, pode-se citar as alternativas. Vamos lá, acabamos de trabalhar nessas diretrizes, esses princípios. Alternativa A, atendimento integral, sim. As ações e serviços de saúde devem ser executadas de forma integral, observando a pessoa de forma holística, de forma integral, de forma completa, de forma humanizada, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. Sim, esse atendimento realizado pelos serviços de saúde, as ações e serviços de saúde, deve ser um atendimento de forma holística, de forma integral e, naturalmente, com prioridade para as atividades preventivas, que quando eu faço uma prevenção, eu vou diminuir o risco de doenças e agravos. Isso, inclusive, tem um custo menor para o Estado. Nisso aí, também um princípio constitucional consagrado, o princípio aí da economicidade, da eficiência. Então, as ações e serviços de saúde devem ser realizadas de forma preventivas, sem prejuízo das ações assistenciais. Alternativa, então, automaticamente nós já temos aqui como gabarito da questão a alternativa A. Vamos verificar as outras alternativas. Alternativa B, atendimento semi-integral. Não, automaticamente eu eliminaria essa questão. O atendimento tem que ser de forma integral. Alternativa C, centralização com direção única do governo federal. Não, nós trabalhamos, nós falamos que
essas ações e serviços de saúde devem ser realizadas de forma descentralizada. Alternativa D, ausência de participação da comunidade, não. É obrigatória a participação da comunidade. Isso é uma forma democrática de toda a sociedade participar das ações e serviços de saúde. Alternativa E, descentralização, com direção pública e privada. Também não. Então, o nosso gabarito é a alternativa A. Vamos verificar aqui uma outra questão do artigo 198. O artigo 198 da Constituição Federal de 1988 menciona que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Isso é dividido em regiões e de forma hierarquizada. Eu tenho uma atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Isso é trabalhar de forma hierarquizada e constitui o nosso sistema único. Vamos lá. Considerando essa informação, julgue o item. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que uma das diretrizes é a centralização, com direção única em cada esfera de governo. Como nós havíamos trabalhado, essa assertiva aqui está errada, então o gabarito é errado, porque a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que uma das nossas diretrizes não é a centralização, é a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Como eu trabalhei com os senhores anteriormente, essas ações e serviços de saúde, se fossem realizadas apenas de forma centralizada pelo governo federal, ele não conheceria as particularidades de todas as regiões, de todos os estados e de todos os municípios. E, consequentemente, as ações e serviços de saúde não seriam de formas eficientes, porque determinados agravos e doenças são comuns apenas a determinadas regiões. Então, para que se preste os serviços, as ações e serviços de saúde de forma essencial, de forma eficiente, é necessário a descentralização. Porque de forma descentralizada eu conheço melhor do problema e automaticamente eu vou poder buscar melhor as resoluções para esses determinados problemas. Então a Constituição consagra a diretriz da descentralização. Vamos lá para mais uma questão, trabalhar mais uma questão. Tendo em vista o artigo 198 da Constituição de 1988, assinale a alternativa que indica uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde. Vamos lá? Alternativa A. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Não, o artigo 198 ele traz diretrizes, nós trabalhamos quais são essas diretrizes. Alternativa B, participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país? Não, em momento nenhum o artigo 198 traz texto nesse sentido. Alternativa C, atendimento integral, nós acabamos de verificar isso. Atendimento integral com prioridade às atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, a alternativa C é o nosso gabarito, C de Cruzeiro. Alternativa D, destinação de recursos públicos para auxílios ou subsídios às instituições privadas com fins lucrativos? Não, em momento nenhum o texto do artigo 198 traz isso. Então, a pergunta está relacionada a diretrizes. Então, nós trabalhamos nas diretrizes o atendimento integral, a descentralização e a participação da comunidade. Então, essas são as diretrizes presentes no artigo 198. Então, o nosso gabarito é a alternativa C. E o enunciado da questão expressamente está pedindo para assinalar a alternativa que indica uma das diretrizes do nosso Sistema Único de Saúde. Então, no artigo 198, nós trabalhamos 3 diretrizes: atendimento integral, descentralização e participação da comunidade.
Vamos verificar outra forma de se trabalhar isso, né? De acordo com a Constituição de 1988, seção 2 da saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores, né, de verdadeiro ou falso. As ações e serviços públicos de saúde integram, sim, uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único, né, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Vamos lá? Descentralização com direção única em cada esfera de governo, correto? Nós trabalhamos isso, que para se fazer as ações e serviços de saúde de forma mais eficiente, há necessidade de descentralizar os serviços de saúde. Quanto mais próximo do problema eu estiver, mais eficientes serão as soluções. Traduzindo aí o princípio aí da descentralização, a diretriz da descentralização. Então, há necessidade, sim, assertiva correta, descentralização com direção única em cada esfera de governo. Nós temos na esfera federal, nós temos nos estados e nós temos nos municípios. Vamos lá? O segundo item, atendimento integral, sim, atendimento de forma humanizada, de forma holística, de forma completa e com prioridade para as atividades preventivas, né? Visando uma diminuição do risco de doenças e agravos. Esse é o objetivo, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Também está correta, vamos lá. A terceira, centralização das ações. Essa é falsa, naturalmente, porque o princípio que está consagrado no artigo 198 é o princípio da descentralização das ações e não a centralização. E, por fim, participação da comunidade, correto? Essas são as três diretrizes, esses três princípios que estão de forma expressa no artigo 198 da Constituição. Atendimento integral, descentralização e participação da comunidade. Então, portanto, nós temos aqui como gabarito a alternativa B, as diretrizes e princípios que estão consagrados no artigo 198 da Constituição. Vamos aí a mais uma questão. A Constituição Federal de 1988, nos artigos 196 e 198 da seção 2 da Saúde, introduziu a garantia dos preceitos, né, universalitas e democráticos. Tais preceitos tratam respectivamente. Então está perguntando sobre os preceitos, né, da universalidade e democráticos. Então vamos lá. Direito para todos, como nós vimos no artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Direito de todos e dever do Estado, consagrando o princípio da universalidade. Portanto, está correto. E no artigo 198, nós trabalhamos três diretrizes: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Portanto, nós temos aqui como gabarito a alternativa A. Artigo 196, que traz o princípio da universalidade, e no artigo 198 nós trabalhamos a diretriz, o princípio da participação da comunidade. Então vamos avançar ao conteúdo da nossa aula e trabalharemos aqui o artigo 199. Então, vou ler e trabalhar aqui para os senhores de forma fundamentada. Vamos lá verificar o que diz o artigo 199, o texto constitucional. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, a assistência à saúde ela não é exclusiva dos serviços públicos. Então, a assistência à saúde, gravem isso, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementada do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Então, a assistência à saúde ela é executada pela administração pública. No entanto, ela não é exclusiva do Estado, da administração pública. Então, essa área da saúde ela também pode ser explorada pela iniciativa privada. E em se tratando de SUS, em Sistema Único de Saúde, as instituições privadas poderão participar de forma complementar, tendo preferência
as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, né, através de um contrato aí de direito público ou de convênio. Parágrafo 2º, é vedado, né, é proibido a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Parágrafo 3º, é vedada, é proibida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo nos casos previstos em lei. E no parágrafo 4º, a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem, né, a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado, sendo proibido todo tipo de comercialização, sem exceção. Vamos trabalhar o artigo 199 de forma esquematizada, né? Vamos destrinchar aí esse artigo 199 e vamos tentar aqui, através de forma sistematizada, compreender, né, o verdadeiro sentido da norma. Vamos fazer essa interpretação teleológica. Vamos lá, artigo 199. A essência do artigo 199. Ele diz o seguinte, que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, se houver uma questão de concurso dizendo que a assistência à saúde é exclusiva da administração pública, não. Então, a assistência à saúde, de um modo geral, ela é livre à iniciativa privada. Nós temos inúmeras instituições, nós temos hospitais particulares, nós temos farmácias, drogarias, clínicas. Essa atividade econômica da saúde, ela pode ser explorada, né, pela iniciativa privada. Então, a assistência à saúde, ela é livre à iniciativa privada. As instituições privadas, aí já vamos tratar de forma relacionada ao nosso sistema único de saúde, a assistência à saúde, esse bem jurídico saúde, de um modo geral. A assistência à saúde, ela é livre à iniciativa privada. Então, a iniciativa privada pode explorar economicamente a assistência à saúde. No entanto, as instituições privadas poderão participar do nosso Sistema Único de Saúde. Elas poderão participar do Sistema Único de Saúde apenas de forma complementar. De que forma que as instituições privadas irão participar do nosso Sistema Único de Saúde? De forma complementar. Caso o Sistema Público de Saúde não consiga fornecer de forma completa as ações e serviços de saúde, ela poderá fazer uso das instituições privadas. Então, as instituições privadas poderão sim participar do nosso Sistema Único de Saúde de forma complementar, segundo diretrizes, né, do nosso Sistema Único de Saúde. Ela obrigatoriamente deve observar a legislação vigente. E como as instituições privadas irão participar do nosso Sistema Único de Saúde? Através, né, mediante contrato de direito público ou convênio. E quais as instituições que terão preferência? Tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Então, isso é muito comum ser cobrado, né, em questão de concurso público, como pegadinha, né, dizendo que perguntando, né, sobre essa questão da preferência. Então, a assistência à saúde, de um modo geral, ela é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar do nosso Sistema Único de Saúde de forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio, e tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Então, vamos trabalhar esse texto do artigo 199 na forma de questão. Então, vamos lá, as questões relacionadas ao artigo 199. Dessa forma, né, essa foi uma nova forma que eu trouxe aqui para os senhores, diferentemente das aulas anteriores, quando eu tratei sobre análise crítica do Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Eu estou trazendo, né, o texto constitucional de forma expressa
e de forma sistematizada e, posteriormente, trabalhando em forma de questões para favorecer a memorização dos colegas. Então, vamos lá. O artigo 199 da Constituição Brasileira, de 1988, refere à prestação de assistência de saúde, sendo a mesma. Vamos lá. Assistência à saúde, artigo 199. Livre a iniciativa privada? Sim. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Nós trabalhamos, então a iniciativa privada ela pode explorar economicamente a assistência à saúde. Olha lá o item 2. Unicamente de responsabilidade do setor público? Não. A assistência à saúde ela pode sim ser realizada pela iniciativa privada. Unicamente para as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos? Não. A assistência à saúde ela é livre à iniciativa privada. As entidades filantrópicas e sem fins lucrativos são entidades privadas. Então, nós temos entidades públicas e privadas que prestam as ações e serviços de saúde. Então, vamos lá. Está correto apenas o que se afirma em... O nosso gabarito é a alternativa A. A assistência à saúde ela é livre à iniciativa privada. Uma outra questão, o setor privado pode participar do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, de uma forma complementar, correto? Segundo o artigo 199 da Constituição, por meio de contratos e convênios de prestação de serviço ao Estado. Quando? Então, vamos lá aos itens. As unidades públicas de assistência à saúde não são suficientes para garantir o atendimento da população. Sim, a iniciativa privada ela poderá participar, né, do nosso Sistema Único de Saúde quando as unidades públicas não são suficientes para garantir um atendimento, né, a toda a população. Nessa situação, as entidades privadas poderão participar de forma complementar no nosso Sistema Único de Saúde. Então, nós vimos aqui que esse primeiro item está correto. Então, as unidades, quando a iniciativa privada poderá participar do nosso Sistema Único de Saúde? Através, né, de contratos e convênios, né, de serviço, quando unidades públicas de assistência à saúde não são suficientes para garantir o atendimento de toda a população. Então, a iniciativa privada poderá participar de forma complementar. Item 2, houver apenas convênios municipais, errado. Item 3, houver apenas convênios estaduais. Como eu disse para os senhores anteriormente, quando é muito comum eliminar essas questões, quando traz esses itens, né, apenas, somente. Então, nós podemos observar que a única assertiva correta aqui é a 1, portanto, o gabarito é a alternativa B. Trago aqui para os senhores uma outra questão sobre o disposto no artigo 199 da Constituição de 1988, assinale a alternativa correta. Perguntando qual a alternativa correta, relacionado ao artigo 199. Vamos lá. As instituições, alternativa A, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS? Sim. Sem necessidade de contratos ou convênios? Errado. Há necessidade, né, de contratos públicos ou convênios. Vamos lá, alternativa B, alternativa A está errada. Alternativa B. É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos? Errada, nós vimos que é vedada, né, e não é permitida. Alternativa C. É vedado, é proibido a comercialização de órgãos e tecidos humanos para fins de transplante, até aqui está correto, podendo ser comercializado sangue e derivados em hospitais particulares. Essa segunda parte está errada, né? Então, portanto, é vedada a comercialização de órgãos e tecidos humanos para fins de transplantes, assim como sangue e derivados. Vamos ver o que diz a alternativa D. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Está correto? É dessa forma que está
no texto constitucional do artigo 199, inclusive de forma expressa. Portanto, é proibido a participação, tanto direta quanto indireta, de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do nosso país, salvo se houver legislação específica autorizando. Então, portanto, a alternativa é o nosso gabarito, a alternativa D. Fazendo mais uma questão relacionada ao artigo 199. Segundo o artigo 199 da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale, segundo artigo 199 da Constituição da República Federativa do Brasil, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Correto. Analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Item 1. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do nosso Sistema Único de Saúde? Correto. Segundo diretrizes deste, sim, mediante contrato de direito público ou convênio, exato, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Exato, perfeito, está correto. É dessa forma que está de forma expressa ao que está contido, né, no texto constitucional do artigo 199. Vamos lá, o item 2. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fim lucrativo. Correto, né? É proibida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com finalidade lucrativa. Então, é proibido. Item 3. É vedada, é proibida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país. Correto? Nós vimos isso na questão anterior, salvo nos casos, né, previstos na legislação. Portanto, a alternativa A. Nós podemos observar que todos os 3 itens estão corretos, estão em harmonia com o texto do artigo 199 da Constituição. Portanto, nosso gabarito é a alternativa A. Todos os itens estão corretos. Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 199, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Correto? Isso significa, segundo esse artigo, que... Então, vamos lá analisar de forma pormenorizada as questões. Item 1. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do nosso Sistema Único de Saúde. Até aqui, correto. Segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. É correto esse item? Vamos lá, o item 2 é vedado, é proibido a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país. Salvo correto? Esse item também está correto. Vamos lá, o item 3. O capital estrangeiro pode ser aplicado em qualquer circunstância junto à saúde do público. É vedado, né? Não é, o capital estrangeiro não pode ser aplicado, né, em qualquer circunstância. Então, vamos lá o que está perguntando aqui a questão. Então, estão incorretas as afirmativas, né? Então, está incorreta apenas a afirmativa 3. Portanto, o nosso gabarito é o D, a letra D. O item 1, as instituições privadas poderão sim participar de forma complementar do SUS, segundo as diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Perfeito, está correto. O item 2 é vedada, sim, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. E o item 3 está correto, está errado, né, quando diz que o capital estrangeiro pode ser aplicado em qualquer circunstância. Não, é vedado, é proibido a participação do capital estrangeiro à assistência de saúde no nosso país. Vamos finalizar, né, o nosso estudo aqui, trabalhando aqui o nosso artigo 200, vamos lá o que diz o artigo 200 da Constituição. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, são competências do nosso Sistema Único de Saúde.
Vamos lá, sua primeira competência: controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Compete ao nosso Sistema Único de Saúde executar as ações de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, e, por fim, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, nesse artigo 200, nós vimos que são diversas competências do nosso Sistema Único de Saúde. Então, há a necessidade dos candidatos, há a necessidade dos colegas lerem e relerem esse artigo diversas vezes e tentar memorizar, porque muitas das questões são cobradas, são extraídas de forma expressa. Vamos trabalhar o artigo 200 de forma sistematizada para uma melhor compreensão dos colegas e, posteriormente, vamos trabalhar as questões. Então, o artigo 200, ele traz as competências do nosso Sistema Único de Saúde. Quais são as competências e atribuições do SUS? Então, vamos lá, artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei. Competência. Quais são as competências do nosso Sistema Único de Saúde? Vamos lá. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, está totalmente associado à saúde, medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Também é competência do Sistema Único de Saúde executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Também compete ao nosso Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Compete ao SUS participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, está relacionada à saúde. É uma competência do SUS incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. É competência do SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. É competência do SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Também é de competência do nosso Sistema Único de Saúde colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, porque todas essas competências do nosso Sistema Único de Saúde, elas estão associadas a esse bem jurídico importantíssimo da sociedade, ao bem jurídico saúde, que está intimamente ligado ao bem jurídico vida, o bem jurídico mais importante de toda a sociedade. Então, vamos trabalhar o artigo 200 aqui em questões e favorecer a memorização das competências presentes no artigo 200. Então, vamos lá. De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal de 1988, são competências do Sistema Único de Saúde, exceto, são competências. Então, vamos lá. Executar ações de vigilância. Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Correto? Nós observamos isso no texto. Ordenar a formulação de recursos humanos na área da saúde. Correto?
Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico está relacionado à saúde, correto, né? É uma das competências. Alternativa D, fiscalizar e inspecionar produtos destinados à alimentação animal, compreendido o controle de seu teor nutricional. Naturalmente, nós observamos que essa é a alternativa errada, né? Exceto em momento nenhum ele traz como competência fiscalizar e inspecionar a alimentação animal. Alternativa E, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros. Então, todas essas são competências do nosso Sistema Único de Saúde, com exceção à alternativa D, que traz fiscalizar e inspecionar produtos relacionados destinados à alimentação animal. Essa está bem fácil. De acordo com o artigo 200 da Constituição de 1988, compete ao SUS, nos termos da lei, novamente competências, né? Nós estamos trabalhando o artigo 200. Então, de acordo com o artigo 200 da Constituição, compete ao Sistema Único, nos termos da lei, atender integralmente com prioridade para as atividades preventivas. Não, alternativa errada, né? Errônea, nós estamos tratando de competências. Alternativa D, destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições, não, de forma nenhuma. Alternativa C, participar direta ou indiretamente de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, não, isso não é uma competência. E a alternativa D, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Correto? Nós temos o gabarito aqui, a alternativa D. Como os senhores podem observar, para que eu pudesse responder essas questões, eu preciso conhecer o texto do artigo 200. Então, esse artigo 200, muitas das questões, às vezes, estão relacionadas ao texto expresso. Portanto, há a necessidade, né, dos colegas, do candidato ler com bastante atenção, ler e decorar, né, compreender o artigo 200, né, que trata das competências do nosso Sistema Único de Saúde. Mais uma questão. De acordo com o artigo 200 da Constituição de 88, é competência do SUS amparar adolescentes carentes? Alternativa A, não, em momento nenhum traz isso no texto constitucional. Alternativa B, promover a integração ao mercado de trabalho? Também, isso não tem nada a ver com o texto constitucional relacionado ao artigo 200. Fiscalizar e inspecionar alimentos? Sim, alternativa C é a alternativa correta, é o gabarito aí da questão. Como os senhores podem observar, né, a maioria das questões aí, na dúvida, seria interessante chutar aí no C de Cruzeiro. Alternativa D, proteger o trabalhador em situação de desemprego involuntário? Não. Portanto, o gabarito é a alternativa C. Competência do SUS, fiscalizar e inspecionar alimentos relacionados à saúde humana. Outra questão, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica? Sim, essa é uma das competências do SUS, bem como as de saúde do trabalhador. São atribuições de competências do SUS, né, do nosso Sistema Único de Saúde, descritas na Constituição Federal do Brasil de 1988, correto? Sim. Consolidação CLT, não, nada a ver, alternativa B. Alternativa C, Convenção número 81 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, não. Alternativa D, Declaração de Alma Ata da Organização Mundial de Saúde, não. Portaria, alternativa aí, Portaria 142 de 1909. Alternativa errada, essa é uma questão, né, bem fácil, né? Ele traz aqui uma das competências, né, do nosso Sistema Único de Saúde, que é executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador, e isso está de forma expressa no artigo 200 da Constituição Federal de 1988. Portanto, o gabarito alternativa A. Uma outra questão, de acordo com o artigo 200 da Constituição de 88, são atribuições do nosso Sistema Único de Saúde, exceto, vamos lá, são atribuições exceto. Alternativa A, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Sim, essa é uma das competências que está de forma expressa no artigo 200.
executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador. Acabamos de tratar isso na questão anterior. Alternativa D, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, até agora está correto, e em todos os setores relacionados aos determinantes da saúde, social, econômico, ambiental e outros, não. Essa alternativa está errada, né? Só essa parte inicial, essa primeira parte que está correta. A alternativa D, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, correto? A questão, ela pede exceto, né, a alternativa errada, portanto, a alternativa, o gabarito aqui, é a alternativa C. Então, trabalhamos de forma pormenorizada, né, de forma sistematizada, os artigos 196 a 200, que são esses artigos da Constituição que irão ser cobrados no concurso público. Eu só trago aqui, para finalizar a nossa aula, esse quadro ilustrativo, o artigo 194 e 195, né, um artigo que vai tratar da Seguridade Social. A Seguridade Social, como eu disse para os senhores, né, inicialmente, que nós temos aquele tripé de Previdência Social, Assistência Social e Saúde, e os artigos 196 a 200, que nós tratamos de forma pormenorizada a saúde. Então, o artigo 196, ele consagra o princípio constitucional da universalidade e traz o conceito ampliado de saúde, segundo a Constituição. No artigo 197, nós trabalhamos que a saúde, ela é realizada pelo Estado, é de relevância pública, e a iniciativa privada pode participar, né, de forma complementar. E como essa saúde pelo Estado, ela é de relevância pública, há necessidade de uma regulamentação, fiscalização e controle por parte da administração pública, o REFICO. No artigo 198, trouxemos as diretrizes do SUS, principalmente quando tratamos da descentralização, participação da comunidade e atendimento integral. No artigo 199, trabalhamos sobre a participação da iniciativa privada, né, de forma complementada nas ações e serviços de saúde. E o artigo 200, falamos sobre as competências do nosso Sistema Único de Saúde. Então, portanto, meus amigos, portanto, colegas, nós terminamos essa aula onde trabalhamos os artigos da Constituição relacionados à saúde. Então, desejo a todos aí uma boa noite e fiquem com Deus. Espero que os senhores, que os colegas se debrucem nos estudos e consigam o objetivo, o sonho de conquistar a carreira pública. Boa noite.